Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Seal, eu sou professor da Sanar Saúde. Eu sou professor de TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, sou psicólogo clínico, já atuo há muitos anos na abordagem TCC e sou formado em Psicologia pela UFBA com mestrado também em Psicologia pela UFBA. Hoje, gente, eu vou conversar com vocês sobre uma série famosa aí, que é a série Bridgerton. É uma série da Netflix que se passa no século XVII, no período de regência da Inglaterra. Essa série, ela é sucesso de crítica e público, porque é uma série que tem, assim, é muito rica em dramas, em personagens, em situações sociais que são bem interessantes para a gente discutir. Né? Inicialmente, eu quero ressaltar aqui uma coisa que chamou atenção nessa série, é que essa série ela coloca em evidência personagens que são de grupos étnicos diferentes, o que não é muito comum nas séries e filmes que retratam o mesmo tema, né? Que geralmente são indivíduos brancos que estão no centro do drama ou que têm papel de destaque dentro do filme. Né? Então essa série inovou ao colocar diversos grupos étnicos, que é interessante, que atraiu, eu acho, muito o público jovem para assistir a série. Né? Mas bem, como eu tinha falado anteriormente, né, essa série ela é muito rica em dramas, personagens, em situações. Então, em decorrência disso, é complexo fazer uma análise completa da série. Existem muitas camadas de possibilidades de interpretação. Então, o que eu vou fazer é ressaltar aqui e analisar dois personagens: Daphne Bridgerton e Simon, que é o Duque de Hestes. Essa dupla, que é a dupla principal, é o casal que vive um romance conturbado dentro da série, o casal central, digamos assim, da série. Tá? E os outros personagens que eles habitam o ambiente em volta desse casal. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre a sociedade de maneira geral desse período. O que chama atenção nesse período, gente? É que é uma sociedade em que há um estabelecimento de regras muito forte. Então, a sociedade daquela época, ela controla o comportamento das pessoas através de regras. A gente chama isso de comportamento governado por regras. As regras, elas são estabelecidas socialmente e elas servem para estruturar as sociedades, para organizar o comportamento social. Tá? Só que ela tem um porém. Quando a pessoa segue as regras, ela tende a não entrar em contato com as consequências do seu próprio ato. Ela simplesmente segue as regras porque elas foram estabelecidas de geração em geração. Então a pessoa vai seguindo cegamente essas regras e esse comportamento, que é governado por regras, ele tem como característica aí o reforço social. Né? Então, as pessoas são reforçadas socialmente por seguirem as regras. Quanto mais você seguir a regra, mais você vai ser aceito, querido, amado, desejado, né, dentro da sociedade. Maior e melhor vão ser as suas possibilidades de ascensão social se você seguir as regras direitinho. Né? Então você vê, mesmo nas sociedades modernas, nós falamos com uma pessoa toda ordeira e segue as regras bonitinho. Oh, que rapaz, que bom rapaz, que moça, boa moça, um bom menino, né, uma pessoa de família e por aí vai. Né, vai criando esses termos justamente para ressaltar e reforçar aquelas pessoas que seguem regras sem discuti-las. Então, com base nessa ideia, né, o casal que vou começar a conversar, que é Daphne e Simon, esse casal ele está submetido a essa pressão social, a essa pressão por seguir regras. Então, Daphne, ela é uma pessoa que foi criada desde muito cedo para ser uma moça da alta sociedade. Ela foi preparada para ser uma mulher casada. Ela foi preparada para iniciar um relacionamento, né, quando chegasse a hora dela, que é
o período, né, que o filme retrata. Ela inicia a vida de mulher adulta e ela então é apresentada à alta sociedade. E a partir daí ela inicia então a procura, que até na série fala assim da temporada de casamentos. Então ela inicia ali a procura dos relacionamentos. Só o que se percebe aí no caso de Daphne, né, baseado nessa ideia? É que ela também tenta burlar essas regras. Ela apresenta um comportamento que a gente chama de contracontrole. Se você tenta controlar muito uma pessoa, impondo uma série de regras para reduzir para a possibilidade, né, dela apresentar comportamentos dissonantes, rebeldes, a pessoa tende a apresentar o que a gente chama de contracontrole, que são comportamentos que podem ser desde uma rebeldia explícita até comportamentos de dissimulação, de mentira, de se virar, digamos assim, né? Ser escorregadio, digamos assim. Então, a Daphne, eu percebo nisso, durante a série, que ela apresenta esses comportamentos de dissimulação para poder burlar as regras sociais. Ela tenta, em alguns momentos, demonstrar que está seguindo as regras estabelecidas socialmente, contudo, ela tenta ali criar dissimulações para escapar dessas situações de opressão social. E a mesma coisa acontece com Simon. Simon, ele tem uma história complexa, né? Ele perdeu a mãe logo no parto e o pai abandonou o filho assim que percebeu que ele tinha dificuldade de fala. Então essa situação aí criou uma situação, digamos assim, traumática para a história de vida dele. Então desde o início do seu desenvolvimento, ele já passou por uma situação de desprezo, de desdém, pela pessoa que deveria ser a pessoa que mais deveria amá-lo, que é o pai, né? E a mãe, ele não teve contato com a mãe. E o que aconteceu com isso? Ele apresenta comportamentos de certo desprezo pela alta sociedade. Então, ao longo de todo o filme, ele não dá muita bola a essa a temporada, digamos assim, de início de busca por casamentos. Ele não dá muita bola às festas, aos eventos sociais. Ele não está muito interessado nisso. Tá? É uma pessoa desinteressada por esses eventos. E uma outra característica que ele apresenta, gente, é um pensamento central, né? Uma crença central. Que essas crenças centrais, elas são formadas ao longo do desenvolvimento do indivíduo, quando ele passa por situações muito fortes, muito intensas emocionalmente, que foi o caso do desprezo que ele teve pelo pai. Então, o que ele desenvolveu como crença central e que vai afetar todo o comportamento dele ao longo da série? Que é assim, eu não posso nunca deixar descendentes. E ele falou isso para o pai no leito de morte do pai. Ele chegou no leito de morte do pai e disse, olha, saiba você, antes de morrer, que você nunca terá descendentes. Eu nunca vou me relacionar com uma mulher e deixarei descendentes para vocês. Nunca, jamais para você. Então ele estabeleceu ali uma autorregra. Né? Eu estava falando de regras que eram regras estabelecidas socialmente para controlar e ordenar, né, o comportamento social, mas no caso dele ele estabeleceu uma autorregra, que aí ficou uma crença central que ele estabeleceu. Eu não posso ter filhos, eu não posso ter descendentes. Eu preciso então seguir essa regra que eu estabeleci. E como toda regra, né, ela não depende de consequências diretas. Você segue ainda que essa regra não tenha mais sentido para o indivíduo. Então ele estabeleceu essa crença central, e essa crença central, embora ela não tenha mais sentido no caso para o indivíduo, por quê? Porque o pai já tinha falecido, o pai não estava mais presente e o pai não ia mais ter conhecimento de qualquer coisa que ele iria fazer. Contudo, ele seguia cegamente, apesar desse contexto. E aí o que acontece? Quando Daphne e Simon se encontram, eles se identificam logo de cara por essa tendência a querer quebrar regras, a sair ali do jugo da alta sociedade. E eles fazem, então, um acordo, uma dissimulação de relacionamentos. Ambos com interesses. Né? Ela para
aumentar seu cacife, né, nos relacionamentos, nas possibilidades de conseguir marido, e ele para se livrar da pressão social para iniciar relacionamento, coisa que ele não queria de jeito nenhum, porque afinal ele tinha aquela crença central ali estabelecida para ele, né? Então, a partir disso, eles vão se envolvendo, e aí o que acontece? Eles vão percebendo que a possibilidade de interação vai ficando cada vez maior, porque eles vão percebendo que tem coisas em comuns, mais coisa em comum do que apenas aquela situação de acordo que eles fizeram. Eles perceberam que tem gostos em comum, que tem estilos de vida, estilos emocionais, comportamentais em comum, e isso vai gerando então sentimentos cada vez mais intensos, cada vez mais fortes e profundos um pelo outro. Então, gente, o que acontece? Simon ele fica numa situação de conflito. Nessa situação de conflito, onde, de um lado, ele tem que seguir as regras, as autorregras que ele estabeleceu para ele. Então, ele tem que seguir uma crença central que ele estabeleceu para ele de que ele não pode ter filhos, ele não pode ter descendentes para servir de vingança contra o pai que já está falecido, já está morto. E do outro lado, ele pode se relacionar com Daphne de maneira mais intensa, mais presente, completa, enfim. E isso faria com que ele entrasse em contato direto com as consequências de seus atos, né? Então, o que estabelecer uma relação amorosa, afetuosa e obter todas as consequências, né, positivas e negativas dessa relação. Nessa situação de conflito, ele entra numa crise cada vez maior, que vai consumindo ele. Tá? Então ele vai ficando cada vez mais vacilante em relação ao que ele estabeleceu para ele e a relação com Daphne. Então ele está ali numa situação de conflito. Para complementar essa situação, Daphne ela serve de oportunidade para ele questionar as crenças. Então ela questiona ele, ela ao interagir com ele faz ele refletir sobre a vida dele, sobre o que ele está fazendo com a vida dele. Então Daphne vai botando ele em contato cada vez mais com seus pensamentos, com suas crenças, com seus sentimentos. E isso faz com que esses questionamentos enfraqueçam essa crença dele. Então, uma das formas que a gente tem para enfraquecer crenças é justamente estabelecer um ambiente de reflexão, de questionamento a respeito do que o que a gente acredita em relação a valores, de vida, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre os outros. E ela deu essa oportunidade para Simon. E aí Simon, começando a refletir, embora nós percebemos durante o processo que não foi algo fácil, foi algo que gerou sofrimento nele, ele chega à conclusão que efetivamente ele não precisa mais seguir essa autorregra. Ele pode efetivamente entrar em contato com as consequências diretas de se relacionar com Daphne e estabelecer uma relação de amor profunda, plena, que complemente a vida dele, né? Que seja gratificante para a vida dele. Bem, gente, essa é a análise que eu fiz sobre a série Bridgerton. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Como eu já disse, essa série ela tem múltiplas possibilidades de interpretação, porque é uma série muito rica de personagens e dramas. Eu escolhi aqui uma pequena parte, um pequeno pedaço da série, tá? Para poder analisar. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, ok? E se inscrevam no canal, que haverá outras análises, tá bom? De outros filmes. E aí, as séries também. Tá certo? Um abraço a todos.